Vamos abrir espaço agora para mais uma entrevista importante. Vamos conversar com o advogado, professor Diogo Leonardo Machado de Mello. Ele é presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, um dos autores do livro O Supremo em Perspectiva, Diagnóstico das Disfunções. A obra vai ser lançada hoje, não é, doutor, em São Paulo, apresentando essa análise crítica sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. É um momento oportuno para a gente discutir o assunto. Supremo Tribunal Federal em foco e diante de uma crise. Como é que o senhor aborda essas questões no seu livro? Obrigado, Tainá. Na realidade, é um estudo que o Instituto tem desenvolvido desde 2024. Um instituto que, na verdade, que ele faz um diagnóstico, uma leitura de mais de 1.300.000 decisões do Supremo Tribunal Federal e apresenta à sociedade algumas disfunções. A gente percebe nesse conjunto de decisões alguns problemas que, de certa maneira, dentro da perspectiva do Instituto, leva a sociedade à necessidade de um debate. Quais são as funções das decisões monocráticas? Quais são, efetivamente, os papéis ou o papel do regimento interno? E o mais importante também, até para proteger o Supremo, toda sociedade civil quer o Supremo forte, quer que a sociedade tenha confiança no Supremo Tribunal Federal, mas, ao mesmo tempo, sente-se uma necessidade de transparência. Justamente por isso que o Instituto tem defendido, não só no âmbito do Poder Judiciário, que, aliás, o Poder Judiciário tem sofrido, vamos dizer assim, as maiores críticas, mas este problema de transparência não é um problema exclusivo do Judiciário, mas por isso que o Instituto tem defendido, inclusive, uma proposta de emenda constitucional para que a transparência seja expressa na Constituição Federal, como uma forma, inclusive, de controle público das informações da administração pública. Então, este estudo, na realidade, a gente apresenta à sociedade um retrato daquilo que acontece, para que, a partir daí, se surgiram propostas, por exemplo, de leitura do papel do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, do papel do Supremo Tribunal Federal em relação aos outros poderes da República, porque hoje a gente percebe um papel, vamos dizer assim, uma mistura de papéis. Ora, o Supremo acaba invadindo, de certa maneira, ou sendo criticado por uma invasão da esfera de competência do Poder Legislativo. Ora, o Poder Legislativo sendo criticado porque, através das emendas, o Legislativo governa e o Executivo, de certa maneira, no meio desse jogo de poderes, ora não atendendo, muitas vezes, planos executivos de direitos humanos, por exemplo, e o Judiciário tendo que fazer intervenção. Então, dentro desse jogo, o papel do Instituto nesse estudo, que não na verdade, não nasceu de ontem para hoje. Na verdade, é um estudo que, de certa maneira, durou 2 anos, junto com a Associação Brasileira de Jurimetria, foi fazer esse diagnóstico, esta tomografia que nunca foi feita. Onde estão os problemas? Qual é o problema da decisão monocrática? Quantas são? O que precisa ser feito para transparência e despertar confiança no Supremo Tribunal Federal? São esses os estudos que foram apresentados neste livro, que será lançado hoje às 18 horas no Tuca Arena. Está feito o convite. Vamos colocar uma pessoa que entende muito do Supremo Tribunal Federal na conversa. É o nosso analista, o Matheus Teixeira, foi repórter durante muito tempo no Supremo. Tem uma pergunta para o senhor também. Doutor, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade. Eu queria entender um pouco melhor, se pudesse nos falar sobre a competência criminal do Supremo Tribunal Federal. Esse é um dos principais debates há muitos anos sobre o Supremo. Cabe ao Supremo ser a instância última de recursos na área criminal. O Supremo tem o foro prerrogativo que varia ali a jurisprudência, mas a gente vê que também trata e a Constituição prevê isso. O senhor acha que a questão do foro, por exemplo, tinha que mudar
poderia então, deveria um juiz de primeira instância tratar de todos os deputados e senadores? Isso também não poderia causar de alguma maneira outro problema? Como o senhor vê essa competência criminal do Supremo Tribunal Federal e o que de fato poderia mudar? Esse é um tema extremamente polêmico, mas a partir da leitura que nós temos do Supremo, a resposta ela é conservadora. A competência criminal, penal do Supremo Tribunal Federal está na Constituição. O que nós percebemos ao longo do tempo foi uma modulação dessa competência, a partir de fatos históricos que todos conhecem. E isso gera um impacto negativo, não é? O que nós defendemos justamente foi papel do Constituinte originário estabelecer quais são as pessoas em que o Supremo deve julgar, justamente para que o Supremo não viva um papel de primeira instância. Então, esta disfunção criada ao longo do tempo, talvez tenha sido um grande problema das maiores críticas que o Supremo faz ou sofre de avocação de incompetência quando ele não deveria atuar. E isso gera uma disfunção criticada por toda a sociedade, porque isto não segue, digamos assim, uma lógica. Às vezes é uma decisão, muitas vezes pautada num precedente isolado, e isto tudo gera uma desconfiança e uma insegurança da sociedade. E isto, de certa maneira, gera o que nós estamos vendo hoje, vamos dizer assim, de uma crítica muito severa em relação ao papel do Supremo em relação a essa questão da competência. Então, esta é a minha leitura inicial em relação a esse tema extremamente complexo, mas que, de certa maneira, teve um papel do próprio Supremo de criar esse imbróglio na distribuição da sua competência, não muito bem conforme aquilo que a Constituição sempre prescreveu desde 1988. Doutor, espaço aberto aqui para outras oportunidades, para a gente fazer outras abordagens. Esse foi o advogado, professor Diogo Leonardo Machado de Mello. Ele é presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Rapidamente, o lançamento do livro de novo, onde, que horas, para a nossa audiência ficar atenta? Hoje, às 18 horas, no Tuca Arena, esperamos todos os nossos telespectadores no lançamento de hoje. Presença de vários professores, acadêmicos, membros do Poder Judiciário também, membros da academia, esperamos todos lá. Boa sorte, um bom trabalho, doutor. Até a próxima. Obrigado.